A dengue é uma doença classificada como uma arbovirose. O principal causador dela é o vírus, o arbovírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. É uma doença que está dentro das síndromes febris, que vem várias doenças estão classificadas dentro desse grupo, e a dengue é uma delas. É uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, principalmente, e também nós temos que tomar cuidado com esse tema atualmente na nossa realidade, porque como se trata de uma doença infecciosa, todos os anos nós temos a época que essa doença... Não tem como fugir, né, doutor? Tem uma época que vai aumentar mesmo. Isso, e assim, os números estão bem significativos desse ano que nós vamos comentar. Então, é principalmente uma doença infecciosa, febril, que cursa com sintomas bem exuberantes quando o paciente chega para a gente, que é facilmente identificável na consulta clínica. E me diga uma coisa, por que só o Aedes? Por que a gente tem que se preocupar com o Aedes? É o principal vetor. O que é o principal vetor? Vetor, quando eu digo vetor, eu digo o agente causador, o agente que está levando a doença, que é o mosquito. Então, o Aedes aegypti ele é muito importante porque nós sabemos que nos principais países, sudeste da Ásia, África, América Latina, principalmente a América do Sul, aqui, onde está localizado o nosso país, o Brasil, o mosquito ele tem a capacidade de se reproduzir, de proliferar, digamos, circular em áreas de países com zona tropical e países mais quentes, úmidos. Mais quentes e úmidos, né? Então, é mais comum o mosquito ele circular nesses locais, nesses ambientes, e principalmente na época de chuva. Então, épocas chuvosas, a gente também não pode menosprezar, esquecer de outras doenças que simulam muito a dengue, né? Como, por exemplo, febre amarela, como, por exemplo, também relacionados com as enchentes, a leptospirose, a própria malária. Então, assim, são doenças que a gente não pode também deixar de pensar quando o paciente chega com sintomas que nós vamos comentar mais para frente sobre a dengue. Isso. E me fala uma coisa, ela ocorre no mundo todo, só em zonas tropicais? A gente tem um problema porque a gente é um país muito úmido, além de quente, isso certo. É um agravante? Sim, como eu falei anteriormente, é mais, assim, principalmente na sudeste da Ásia, na África, esses países em que predomina a zona tropical úmida principalmente. Claro que existe o Aedes também em outros locais, porém prevalece mais em ambientes mais quentes do que em relação ao ambiente frio. Com relação ao pernilongo comum, pernilongo esse nome genérico, certo, né? Muriçoca, pernilongo. Tem uma diferença do Aedes pro... Sim, tem uma diferença bem relevante, inclusive é um ponto que nós temos que destacar, porque a característica do Aedes aegypti como vetor é que ele tem a característica de ser mais hábito diurno. Então, assim, ele circula mais durante o período do dia, no começo da manhã, durante todo o dia mesmo, mas no começo da manhã e também no final da tarde. Então, ele tem a característica de picar, de transmitir a doença, de chegar ao ser humano, mas principalmente no período diurno, do que em relação a, por exemplo, o pernilongo, como você falou, que é mais característica mais hábito noturno, mais no período da noite, né? E me diga uma coisa, com relação a isso, certo, aos números, né? A epidemiologia da dengue, que esse ano ela está especialmente alta. O que vocês acreditam que pode estar relacionado a isso? O que a ciência já tem visto? Essas variações são normais ou realmente esse ano houve alguma coisa que aumentou esses surtos? O que a gente tem que levar em consideração é que, em comparação aos outros anos, é que esse ano a gente tem, eu gosto de colocar nesse tópico, como uma situação alarmante. Então, atualmente, em comparação com os anos anteriores, nós tivemos muito aumento do número de casos. Principalmente no Brasil, nós temos mais de 4 milhões de casos notificados no Brasil. E o Distrito Federal, nós temos mais do que 240 mil casos, só aqui no Distrito Federal. Sendo que alguns lugares, eles tendem a ser como se fosse o principal foco da doença, que é o epicentro, né, digamos assim. Desculpa te interromper, mas 240 mil é muita coisa. Muita coisa.
Muita coisa. Muita coisa. E não só em relação a isso, nós também temos os valores de óbitos, né? Sim. Mais de 2.000 no Brasil e mais de 308 só relacionado aqui ao Distrito Federal. Nós tivemos um aumento em comparação ao ano de 2023 de cerca de 1.000. Não estou falando 1, nem 10, nem 100, estou falando de 1.000% de aumento em relação ao ano de 2023. E isso atribui principalmente... É muito expressivo. Isso atribui principalmente até mesmo as características da população, a conscientização, a questão de cuidar mais, controlar o foco, o vetor, a questão das chuvas também. Hoje nós estamos vendo aí nas televisões o Rio Grande do Sul passando por situações de enchentes, calamidade pública. Então, essa época do ano de setembro, outubro até maio, que é o período mais chuvoso, que tem mais características do Aedes aegypti, do vetor de se reproduzir, a gente vai realmente ter maior número de casos. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.